Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. As condições de trabalho dos funcionários das montadoras influenciam os consumidores na hora da compra de um veículo? Será que o brasileiro leva em consideração o fator humano ao escolher seu carro? É o que uma pesquisa que está sendo realizada durante o Salão do Automóvel em São Paulo quer saber. A pesquisa foi idealizada pela CNM-CUT e pelo Sindicato dos Trabalhadores no setor automobilístico dos Estados Unidos, o United Auto Workers. A CNM, junto com a AW, há um bom tempo, vem construindo uma boa relação, uma boa parceria, né? E aí eles surgiram com essa ideia, vieram discutir com a gente o que a gente pensava sobre isso. Aí, a partir dessa ideia, nós começamos a discutir e achamos muito interessante a gente trazer essa questão para o Salão do Automóvel, que é uma questão inédita, né? Nunca teve um stand com um tema sindical num Salão do Automóvel, para que as pessoas também saibam que por trás dos carros há pessoas que os fabricam, que são representadas por sindicatos. Eu acho que é muito importante para trabalhadores, consumidores e a indústria de saber como agem os consumidores sobre o tema de direitos para trabalhadores e das condições da fábrica aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. E a ideia é verificar, né, com o consumidor o que ele leva em consideração quando ele vai comprar um produto, né? No caso nosso aqui, um veículo. A origem desse produto, como que ele é fabricado, quem fabrica esse produto, se ele leva em conta isso, né? E o objetivo é que, se ele não levar, a partir do questionário que ele responder, nós vamos criar um mecanismo para despertar essa consciência nele. Todos que vêm aqui na feira se encantam com a beleza dos automóveis, tem mais que se encantar também, mas é importante se acostumar também a ter a curiosidade de saber quem é que produz esses automóveis e em que condições eles estão produzindo. Então, o exemplo da CNM aqui com os automóveis é um exemplo que tem que ser seguido, porque não é só na produção de automóveis, não, é na produção de todos os bens industriais, tem que ter o mesmo conceito. A desigualdade entre homens e mulheres está diminuindo no Brasil, segundo o relatório publicado pelo Fórum Mundial de Economia. O relatório mostra que o país está na 62ª posição no ranking mundial. Ainda segundo o relatório, o Brasil obteve progressos em educação primária das mulheres e em postos ministeriais. Rosane Silva, secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CUT, conversou com o Jornal da CUT sobre esses avanços. Na realidade, o que tem de fato diminuído as desigualdades no Brasil tem sido as políticas sociais do governo brasileiro, que tem de fato impulsionado, por exemplo, políticas que valorizem particularmente o papel da mulher na sociedade brasileira. Uma política que foi fundamental para, de fato, as mulheres ter a sua autonomia econômica e as mulheres ter essa diminuição da diferença salarial entre homens e mulheres foi a política de valorização do salário mínimo. Hoje, por exemplo, a maioria absoluta da população brasileira que ganha de 1 a 2 salários mínimos são as mulheres. Você acha que existe desigualdade entre homens e mulheres? Você acha que as mulheres estão no mesmo patamar de direitos que em relação aos homens? Eu acho que existe ainda assim muita desigualdade entre homens e mulheres. Olha, nós estamos tentando, estamos quase chegando lá, falta um pouquinho só. Mas melhorou bastante, né? À vista do que era antigamente. As mulheres ainda no nosso país, com todas as políticas desenvolvidas, exatamente para um momento que tem uma elevação da escolaridade brasileira e particularmente das mulheres, ainda tem uma diferença brutal de salário entre homens e mulheres. Nós ainda ganhamos 30% a menos do que ganha um homem, mesmo tendo mais escolaridade que os homens. Por exemplo, no trabalho. O salário das meninas são menor, mesmo estando no mesmo patamar de trabalho, no mesmo cargo, né? Elas têm um salário menor do que os homens. Nós sabemos que hoje em dia a mulher exercendo a mesma função que o homem ganha 30% menos do que ele, e sem falar em todo o machismo que ainda está velado. Desde 1983, a gente vem denunciando a situação que as mulheres vivem no nosso país, esse processo discriminatório que a gente vive, porque afinal a gente vive numa sociedade que é capitalista e patriarcal, e é onde a nós, mulheres, é relegado o espaço doméstico, o espaço da vida privada, tanto que responsabilidades familiares ainda é uma responsabilidade particularmente das mulheres. Os homens, quando entram
no compartilhamento das responsabilidades familiares, vem como ajudante, não como também responsável por aquela atividade doméstica. E a CUT, então, desde o seu nascimento, luta para que essas desigualdades cada vez diminuam ou desapareçam. A gente vê que sempre os homens têm mais prioridade, têm mais direitos e deveriam ser iguais. Infelizmente, tem uma desigualdade. Eu acho que deveria ter um reconhecimento maior pela parte do público feminino. E muitas vezes as mulheres são as que mais são empenhadas nos estudos, são dedicadas no trabalho. Eu acho que devia ter uma igualdade maior, assim. Eu acho que devia ser compatível com a qualificação de cada pessoa, independente do sexo. A CUT realiza na próxima semana o encontro dos macrosetores da indústria em São Paulo. A atividade definirá estratégias de organização e ação sindical por macrosetores. O secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre, conversou com nossa reportagem sobre esse importante evento. O papel fundamental da CUT Nacional é organizar os ramos, não permitir que eles atuem de maneira desarticulada. Então, hoje a indústria brasileira, por exemplo, ela vive uma crise bastante séria, ela está no momento de decisão. Então, enfrentar a crise na indústria não é uma tarefa só dos metalúrgicos, não é uma tarefa só dos químicos, não é uma tarefa só do setor do vestuário, mas é de todos eles organizados. Então, esse é o papel principal da CUT, não permitir que a luta se dê de maneira isolada. Os metalúrgicos cuidam da sua realidade, os químicos da sua realidade, o vestuário da sua realidade. Então, é fazer com que eles atuem de maneira conjunta. Então, o encontro do macrosetor da indústria é exatamente isso, fazer com que todos esses ramos, com a sua experiência, pense não só o seu ramo, pense a indústria brasileira e atue de maneira conjunta. A mesma coisa no setor público. Nós acabamos de ver, há um mês atrás, a greve dos servidores públicos. Então, você tinha uma mesa de negociação para a Seguridade, a Seguridade fazia um acordo, aí ficavam os professores, depois resolve os professores, é o policial, e todos têm o mesmo patrão, né? Então, não faz sentido. Quer dizer, o sentido seria ter uma mesa única, por exemplo, de negociação, já que o patrão é o mesmo, e ter um processo de negociação comum. Então, esses ramos têm que dialogar entre si. Então, o encontro do macro setor do serviço público é exatamente isso. É um espaço onde todos os ramos do serviço público vão poder trocar a sua experiência, já que o patrão é o mesmo, é o governo, e aí pensar um modelo comum de negociação coletiva, de relação com o governo. Então, é esse o objetivo. O encontro dos macrosetores da indústria será realizado no Hotel Transamérica, em São Paulo, de 8 a 10 de novembro. Jornalistas da imprensa progressista se reuniram em São Paulo na última segunda-feira para mais um Cartas na Mesa, ciclo de debates promovido pela Rede Brasil Atual. O convidado desta edição foi Paulo Vanucchi, do Instituto Lula. Na verdade, é um bate-papo que envolve uma boa parte dos jornalistas, né, e de todos os veículos que nós estamos trabalhando com uma sinergia, que é a TVT, a ABCD Maior, a Tribuna Metalúrgica, as assessorias de imprensa, o site Rede Brasil Atual, a Revista do Brasil, os jornais, né, e a própria rádio, né, que é a Rádio Brasil Atual. A ideia é nós atualizarmos as informações e fazer com que os jornalistas possam adquirir, beber de um conteúdo de qualidade para que possam trabalhar melhor. Então é uma maneira da gente unir, trocar energias, atualizar e se preparar melhor para o dia a dia na profissão do jornalismo. Começa a se multiplicar no Brasil, vai ter uma semana, 2, 3, em que estaremos ainda voltados para refletir sobre o que foram esses últimos meses, a dura batalha eleitoral, eleições municipais, que envolve a situação de cada uma das nossas cidades onde vivemos. A pressão da mídia levou o judiciário a invadir a cena eleitoral e marcar o julgamento do chamado mensalão para as vésperas da eleição, numa inaceitável invasão do espaço do eleitor decidir livremente. É preciso mexer nessa situação, no termo das leis, facilitar a democratização, que não é tirar a Globo da família Marinho, mas é distribuir de uma maneira equitativa para que não haja monopólio, que a opinião da Globo exista, que o sucesso da Carminha e da Nina prossigam, mas que isso não dê à Globo o direito de escolher como família Marinho quem deve governar cada cidade do Brasil. Evidentemente é preciso mudar o processo de concessão de ondas de rádio e de televisão para que haja mais
TVs dos trabalhadores, haja mais redes de rádio como o Brasil Atual, que apresente contraponto, que deixe o eleitor, o cidadão, a cidadã, com opiniões diferentes sobre a mesma questão, para livremente formar uma manipulação, como aquela que a Globo fez em 89, no segundo turno da eleição Lula-Collor. Naquele tempo você praticamente não tinha como responder, havia uma situação de impotência. E hoje isso mudou. Se a Globo faz uma manipulação com aquela grosseria, imediatamente milhares e podem ser milhões de pessoas trocam na internet mensagens, notícias, posts, blogs. Então a democracia avançou até o ponto em que essa grande mídia, com as suas manipulações como a do debate Lula-Collor em 89, ela provoca dificuldades, ela fortalece os seus candidatos, mas ela não tem mais força para decidir eleições. Isso é muito bom, porque isso foi conseguido através do movimento sindical, social, popular, através das universidades, através de rádios e TVs como as nossas, dos nossos sindicatos, da CUT, dos partidos ligados à classe trabalhadora. O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, manifestaram seu repúdio absoluto à atitude do Grupo Estado, que encerrou as atividades do Jornal da Tarde sem aviso prévio e demitindo dezenas de jornalistas. A manobra irresponsável, desrespeitosa, só foi impedida pela ação imediata do sindicato, que recorreu à mediação do TRT para preservar empregos e garantir uma negociação direta com os diretores do grupo. O Grupo Estado oficializou o fechamento do Jornal da Tarde na segunda-feira. O último dia de trabalho foi terça-feira, no fechamento da edição desta quarta. 44 jornalistas foram prejudicados. Trabalhadores nas indústrias químicas de 7 cidades paulistas atrasaram a entrada para o trabalho em 10 minutos na última quarta-feira, em protesto contra o mau andamento das negociações da campanha salarial. Às 10 horas na capital, iniciou-se a quarta rodada com os representantes patronais. A data base é 1º de novembro. Ao todo, 180 mil trabalhadores estão envolvidos. Começa neste sábado a 5ª Mostra Cultural do Sarau da Cooperifa. Trata-se do maior evento cultural das periferias do Brasil. Idealizada pelo poeta Sérgio Vaz, este ano a mostra terá a participação de músicos como Emicida e KLJ, dos Racionais MCs, além dos escritores Mia Couto e Elisa Lucinda. Serão 9 dias de atividades culturais gratuitas, realizadas em escolas públicas e unidades do SESC. A estreia acontecerá no SESC Santo Amaro, neste sábado, às 20 horas. O Sarau da Cooperifa é realizado toda quarta-feira, 21 horas, no Bar do Zé Batidão, no Jardim Guarujá, na zona sul de São Paulo. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.